Olá, boa tarde. Fala, minha gente. Agora, 2h30 e o Entre Família já começando com você. Muito boa tarde, meus amores. Deus abençoe a todos vocês. Sejam bem-vindos para o nosso encontro da tarde. E hoje nós queremos fazer com você um programa bem reflexivo. Nós vamos ponderar sobre a vida. A partir do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, nós vamos pensar sobre nossa parte, nosso envolvimento, sobre um amor prático, sobre aquilo que é muito próprio do cristão considerar numa hora como essas para aplicar ao dia a dia da história da gente. Verdade, a gente vai conhecer algumas realidades, vamos entrar mais a fundo e entender um pouco melhor do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, como nós podemos ajudar essas famílias e o que já tem sido feito através das doações que estão sendo enviados, através de voluntários que estão indo de vários estados do Brasil para poder auxiliar também nesses resgates e muito mais, hein, pastor Ale? Além disso, o que nós podemos fazer, você pode não estar lá com a ADRA, pode não estar lá com as outras agências de assistência, pode não estar sendo afetado, mas nós estamos falando do lugar que Deus nos escolheu para a gente morar. Então precisamos tratar isso para além de uma notícia, o que nós ainda podemos fazer de agora e para os próximos meses, né? É isso aí. Vamos ter atualizações do hashtag de hoje com o Lucas Nascimento, que está com a gente mais uma vez. Bem-vindo. Conta pra gente o que está de atual no momento para compartilhar. Meus amigos, boa tarde para vocês. Boa tarde para você também de casa, está sempre ligadinho com a gente. Hoje no hashtag eu passo até um pouco mais tempo com vocês, trazendo algumas informações. Eu vou falar para vocês que a chuva ela deu uma pausa por lá, mas o que acontece? O frio chegou com força. Teve cidade que registrou 0 graus em algumas regiões. Vou falar sobre isso. Também vou falar um pouquinho sobre previsão do tempo, o que acontece pelos próximos dias, o que isso vem afetando. E parece que vem mudando também a relação em outros estados. Vou conseguir falar sobre isso. Vou falar também sobre as doações, porque quem está por lá recebendo essas doações tem um recadinho, uma orientação para vocês, inclusive no programa de hoje, a gente vai ajudar com isso também. Tem alguns dados recentes da Defesa Civil com o número de resgatados, pessoas ainda desaparecidas. Tudo isso no hashtag, tem outros assuntos, mas ao lugar do programa, conforme a gente for conversando, eu venho trazendo e passando para vocês aí de casa. Você falou do impacto em outros estados, já há impactos até na Argentina. Fala-se também em tremores de terra, e você vai trazer mais sobre isso também, porque as coisas continuam acontecendo e surpreendendo. Verdade. Um ponto que o Lucas trouxe aqui, a gente vai abordar no nosso Entre Família de hoje, é realmente sobre essa questão de separar roupas, né? Roupas, calçados, como separar adequadamente. Na prática, a gente vai aprender um pouco mais sobre isso hoje, a forma correta de separar, porque não é só juntar tudo, jogar dentro de um pacote, de um saco e mandar, né? A gente precisa ter alguns cuidados. Até nisso a gente precisa pensar. Sim, como fazer as coisas com eficiência. Além do mais, no programa de hoje nós vamos conversar com alguém que está lá, atuando na linha de frente, em loco, tendo uma perspectiva de quem está perto, de quem está sendo afetado diretamente por essas circunstâncias também e que vai enriquecer mais a nossa reflexão, o nosso diálogo. Por exemplo, o projeto Raafa, que é um trabalho de apoio, assistência às famílias com crianças autistas, está lá, está trabalhando lá. Nós vamos também ter notícias com um repórter que vai contar para a gente em loco o que está acontecendo por ali, o Paulo Ribeiro, fazendo dobradinha aqui com o Lucas no programa de hoje. Isso e muito mais no programa de hoje, um programa mais reflexivo, como eu disse, como nós já nos juntamos aqui para pensar mais profundamente sobre o que acontece lá e acontece aqui no coração da gente. É uma pausa rápida e já estamos de volta. De volta ao vivo, nosso programa Entre Família, nessa tarde de quarta-feira, meio de semana, você podendo participar, interagir com a gente também. Assunto bem sério hoje, como todos os programas que a gente traz, a gente fala sobre família, a gente fala sobre alguns outros assuntos. E todos os dias diversos. Nós temos falado também, no primeiro bloco, tem sido dedicado todos os dias a conversarmos sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. Hoje Se faz o programa presente. todo, né? E hoje, dedicado até o fim do programa. E temos que conversar com você aí de casa a partir da sua experiência. Você já se envolveu com algo assim? Você está envolvido com o que acontece lá no Rio Grande do Sul de maneira efetiva? Você enviou doações? Como você se organizou? Qual é a sua experiência? Conta pra gente. Hoje essa pergunta fica ainda mais aberta, a sua participação mais aberta. O que você tem sentido? Tem muita gente que fica mais ansiosa, fica muito preocupada, fica tensa. A fé muitas vezes fica abalada. O que fazer agora? Com medo, catástrofes. Mesmo não estando lá, Sim, né? Em outras regiões, exemplo, alguém que está lá no norte do Brasil,
né, vendo o que está acontecendo no sul, extremo sul do Brasil, e é afetado emocionalmente vendo, né, o sofrimento de outras pessoas que... Parentes também. Parentes, sim. verdade. A gente tem uma vida sistêmica, as coisas estão todas interligadas, né? Não dá Mas, pra gente pastor, escapar. também o medo, né? O Sim. medo de que, assim, acontece lá, o mundo está acabando, as coisas estão mais difíceis a cada dia. Então, essas notícias deixam muita gente que já está fragilizado, mais fragilizado ainda. Quer contar pra gente sobre isso também? Como é que você tem sentido? Tem gente que perde o sono. Tem gente que fica extremamente preocupado e perde o apetite só de assistir as notícias. Queremos ouvir você pelo nosso WhatsApp. 129-8315-0249. Manda aí sua interação. 129-8315-0... Não, peraí, já... 249. É isso mesmo, né? 0249. 0249. É isso, tá certo. Então, ó, manda sua interação pra gente. Tem ajudado, tem feito a diferença na vida de outras pessoas também, mesmo não sendo aí da sua região. Conta, compartilha e a gente vai continuando por aqui no nosso Entre Família. Muitas notícias, se você está acompanhando, seja lá qual é a mídia que você escolhe, é uma coisa impressionante, a saturação de muitas notícias. Mas aqui a gente tem tido o cuidado de selecionar para você notícias que te fazem pensar mais e de alguma forma aumente a sua edificação, do seu intelecto, das suas reflexões, que é o que tem acontecido aqui com o hashtag. A Josemara e o Lucas têm escolhido, trazido coisas para a gente e hoje não vai ser diferente. Nós vamos parar e pensar um pouco sobre o que está acontecendo, só que com o olhar do Entre Família, depois da vinheta. Vamos lá, olha só pessoal, ao longo do programa de hoje eu vou trazer algumas notícias do Rio Grande do Sul. Eu já quero começar falando sobre o frio. A chuva, ela deu uma trégua, né? O estado ele amanheceu com temperaturas firmes ali, só que geada e mínimas chegando a 0 graus. Olha só, segundo a Climatempo, pelo menos 20 cidades registraram temperaturas abaixo de 5 graus. Por exemplo, São José dos Ausentes, que registrou 1 grau. Já em Porto Alegre, voltou a ter recordes de frio com 6,9 graus. Olha só, o governo do Rio Grande do Sul ainda diminuiu o número de municípios em estados de calamidade pública de 397 para 47, por conta das enchentes nas cidades gaúchas, né? E o estado ainda registra 320 cidades em situação de emergência. Eu queria até trazer para vocês aqui, a gente chegou a conversar sobre isso, sobre essa relação que a chuva daria essa trégua, só que o frio chegaria. A gente pensa, poxa, que bom, vai parar a chuva, vamos conseguir. Mas é o frio, viu? A gente viu temperaturas aí chegando a 0, temperaturas a 1. Porto Alegre registrando recordes para esse ano. Parece que não para, né? Sempre alguma coisa chegando para poder assustar e piorando até a situação. Porque tem gente que ainda está vivendo, eu vi vídeos, pessoas que ainda estão nas casas ainda, com água ainda aqui pela canela, e o frio chega com força. No momento em que não tem nem cobertores, né? Ou até as pessoas que estão nos abrigos, que geralmente são ginásios, locais mais abertos, né? E dificulta um pouco mais ainda, até nos resgates. Mas eu tô aqui pensando, e quero jogar para vocês também, a gente faz orações, pede intervenções de Deus, mas não pode escolher qual intervenção que a gente quer, porque nossa mente é infinitamente inferior à dele. Eu estou viajando aqui. Umidade e calor traz seus perigos. Então tem muita chuva. Será que o frio não vai ajudar? E muito, porque a proliferação de bactérias, de mosquitos, ela é menor num ambiente assim com frio. Está muito úmido para esquentar. Então a gente tem aí algo para pensar, né? É ruim, mas a gente não sabe exatamente como Deus interfere para resolver o problema. Ele vê coisas que a gente não viu. Esse é um momento importante para confiar. Já orou, já? Deus não está esperando juntar 450 mil orações para ele começar a agir. Não, ele está acompanhando o processo desde o começo. Tem nada fora do controle dele. Portanto, Senhor, o que o Senhor quer com esse frio, eu me rendo. Agora, cabe a nós sermos mão de Deus, de também continuar a mobilização para que essas pessoas tenham roupas adequadas para o frio e cobertor para também passar por esse momento. O que a natureza fez, o que as condições climáticas fizeram, como a Terra reagiu, já está dado. A pergunta que precisa ser respondida é como nós vamos nos dispor a ser o restante da resposta. E até uma pergunta que acredito que levanta na mente, no coração de muitas pessoas em casa, pastor Aleixo, que ao longo do programa a gente
pode discutir sobre isso também, conversar sobre isso. Onde está Deus? Né? Quando algumas coisas assim acontecem. Eu tenho sido fiel a Deus, eu tenho feito a minha parte, mas minha casa encheu. Enfim, perdi tudo. Por que isso está acontecendo? Isso é um castigo? É um castigo de Deus? Será que é pecado? É algum pecado que eu tenho que isso está acontecendo? Será que no Rio Grande do Sul ou outras regiões que acontecem algumas catástrofes, né, tem a ver com pecados da população? E agora? Vamos responder ao longo do programa isso, hein? Precisamos. Ficou com dúvida, né? Quem está em casa aí quer essas respostas? Vamos conversando aí ao longo do programa, né? Exato. Lucas. E tem dois termos que eu cheguei a comentar com você agora há pouco sobre calamidade pública e situação de emergência. Eu acho que vale a gente poder diferenciá-los, porque a gente está escutando bastante sobre isso. Então, calamidade pública, eu tenho aqui até anotado, é quando o desastre ele compromete completamente a capacidade de resposta de um município, agilizando a concentração de bens e serviços para ajudar a população a recompor serviços de infraestrutura, por exemplo. Agora, quando ela entra em situação de emergência, significa o seguinte: a capacidade afeta parcialmente o poder público local, a modo que o município precisa se recuperar, precisando de algumas doações. Então, tem essa diferença. A gente acaba estudando bastante nos noticiários recentemente sobre calamidade pública, sobre situação de emergência. Então, só para a gente poder trazer também e poder entender, a gente vai juntando, é um quebra-cabeça, são várias informações chegando, a gente quer trazer ao máximo para você poder entender e reforçar. Inclusive, até algumas imagens passando por aqui da situação recentemente por lá, são imagens até de ontem, chegando de hoje também, da situação no Sul. E durante o programa de hoje, a gente vai falar sobre isso, como você pode também fazer diferença com relação a doações. Mas durante o programa de hoje também volto a falar sobre isso. Eu falei do frio um pouquinho mais cedo, daqui a pouco eu volto a falar sobre isso. E se isso vai continuar ou não. A chuva que tanto atormentou aí, ela vai voltar? No programa de hoje eu ainda volto a falar sobre isso. Muito Valeu, bem. Lucas. Obrigado, Lucas. A gente vai conversar agora com alguém que está lá. É o Paulo Ribeiro, que ele é assessor de comunicação de uma área administrativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia que compõe o Rio Grande do Sul, o estado de Santa Catarina e do Paraná, que é chamado de União Central Brasileira. Você vai ouvir essa expressão aqui provavelmente durante a entrevista, União Central Brasileira. Sul brasileira, né? União Sul Brasileira, perdão, União Sul Brasileira, que são os 3 estados da ponta sul do Brasil, onde ele é assessor de comunicação e está lá, participando diretamente, recebendo nas notícias também e comunicando. Paulo, que já está aí online. Obviamente que nós provavelmente teremos alguma dificuldade na conexão, né? Boa tarde, Paulo. Muito obrigado por falar com a gente. Boa tarde, uma alegria. Bem. O Paulo, que nesse momento, ele inclusive está em um barco nesse momento, né, Paulo? Ou próximo ali às águas, bem meio mesmo a tudo que está acontecendo. E, Paulo, até compartilha com a gente um pouquinho do que você tem visto, né? Você tem passado por algumas cidades onde foram fortemente afetadas, né, por essas chuvas, algumas cidades ali, casas realmente abaixo, né, casas que foram ao chão devido às fortes correntezas de águas ali. Enfim, conta pra gente sobre o cenário que você tem visto passando por essas regiões aí, Paulo. Top, não. Eu estou aqui na cidade de Canoas, no Matias Velho. Durante os dias que eu permaneci aqui, que permaneço aqui no estado do Rio Grande do Sul, eu viajei por várias cidades da região metropolitana de Porto Alegre. Esse bairro, Matias Velho, é o bairro mais alagado do Rio Grande do Sul. Eu vou mostrar para vocês rapidamente como que esse bairro está. A situação ainda tem uma... Olha, eu acredito que a conexão não vai ajudar a que a gente acompanhe como gostaríamos. Peço para a produção avaliar um pouco melhor se é o caso de continuarmos, porque... Voltou. Paulo, você escuta a gente? Sim, estou escutando. Realmente tem uma dificuldade de conexão, porque pessoas utilizando celulares nesse momento. Só repetindo a informação, Matias Velho, na cidade desse bairro, foi colocado nesse local onde estou. Produção, eu penso... Eles estão aí, estão trabalhando nos resgates. Agora,
uma equipe de resgate vindo com um cachorrinho. E muitas famílias decidiram ainda permanecer na sua casa porque tem medo de sair. Uhum. Muitas pessoas continuam ainda nas casas, né? Não querem sair, com medo de serem, até mesmo que a gente tem visto, né, saqueadas, roubadas, várias residências. Infelizmente, né, num momento como esse, muitas pessoas de caráter totalmente ruim, né? Fazendo saques, roubos, enfim. Então, essa é a região mais afetada, bairro Matias Velho, em Porto Alegre. É Porto Alegre mesmo, né? Bairro Matias Velho ou é Canoas, né? Abinal, Canoas. Canoas, é isso. A metropolitana de Porto Alegre. Uhum. Verdade, uma das regiões mais afetadas. E Paulo, se você me escuta, quais são os principais desafios que vocês que estão aí no local têm enfrentado? Se você consegue pontuar para a gente, vocês que estão aí, qual a primeira dificuldade que é inevitável aí que vocês têm enfrentado? Olha, são muitas dificuldades que eu tenho observado durante esses dias. E entre as principais, eu acho que dificuldade do momento realmente é acolher, é dar atendimento. A gente observa muita solidariedade. Por exemplo, na cidade de Porto Alegre, 4 abrigos ajudando ali a conduzir, servindo refeições e cuidando da administração. Aqui nessa cidade, em Canoas, ele está abrigando ali cerca de 200 pessoas. Tem refeição, tem café da manhã e tem café da tarde também. O pessoal tem recebido. Mas o grande desafio são aquelas pessoas que continuam em suas casas. Estamos aí com cerca de 10 dias de alagamento. Terminando, essas pessoas também estão sem energia elétrica e as equipes que estão aqui, eles estão em todo momento levando uma cesta básica, mas aí uma situação complicado. Verdade. Paulo, muito obrigada por sua participação. É uma pena que a conexão não esteja favorável para a gente, mas é claramente uma realidade que eu ainda fico pensando, gente, ainda tem sinal de internet, ainda tem energia em alguns lugares. Então, assim, graças a Deus por isso ainda. Mas obrigada. Queríamos te ouvir com um pouco mais de clareza, mas nós vamos mostrar agora algumas das imagens que nós recebemos daí, agradecendo a você pelo seu empenho, pelo seu trabalho, a toda a equipe, por ficar esse tempinho aqui com a gente. Muito obrigada. Deus te abençoe na sua missão. Imagens capturadas pelo Paulo e toda a equipe, né? De hoje, né? De hoje. Imagens atuais ali em Canoas. Veja que em alguns lugares já dá para ver que as águas baixaram, mas o desafio continua. E uma das dificuldades que ele comentou aqui, a gente ressalta, né? É as pessoas não querendo sair das casas, né? Querendo ficar nas casas, até esse medo, né? De serem saqueadas ou mesmo de eu não quero sair do meu cantinho. Você sabe que isso me faz lembrar que quando eu estava em Israel, no sábado, quando começou a guerra, no final do dia nós estávamos indo para Tel Aviv e o motorista que nos levava, ele insistia que nós deveríamos ficar. Muitas vezes as pessoas que insistem em ficar, você pensa assim, que apego às coisas materiais. Tem envolvido nisso também uma esperança. Não vai chover, não vai melhorar, vai ficar tudo bem. Então, em lugar de ir embora, elas querem ficar pensando que vai passar de fato. A questão é quando há um risco iminente ainda. E existe uma relação de confiança que não foi construída. Então, eu sei onde eu estou, eu conheço os caminhos onde eu estou e há uma relação emocional, afetiva de segurança. Mas agora vem uma proposta de alguém que eu não conheço, né? De alguém que eu nunca vi, de alguém que está falando para mim, vá para um caminho. Então, essa insegurança, ela é complicada. Nossa relação com o Estado, ela não é tão íntima assim, a ponto de a gente fazer, vou embora, né? As pessoas que saíram, elas também não estão 100% confortáveis, não é uma decisão muito fácil. A gente vê circular muitas notícias por aí e de muitas pessoas na tentativa de dar explicações para isso. Por exemplo, já passei um bom tempo desde que esse episódio dramático começou, respondendo perguntas que falam para mim, pastor, o que isso tem a ver com o que está escrito no livro de Apocalipse? Isso é um sinal do fim? Isso é punição divina? A gente vai falar algumas coisas aqui, mas obviamente não dá tempo de falar tudo. Mesmo porque a gente também não tem respostas de tudo, mas temos respostas e temos possibilidade de abrir a Bíblia e com a Bíblia você tem um ponto de reflexão seguro para absolutamente qualquer coisa.
Se você estiver hoje procurando alguma coisa desse tipo e quer passar, eu dou uma dica para você, que é o Guia de Estudos Bíblicos, a revista Esperança Novo Tempo, Verdades para o Tempo do Fim. Você encontra ela entrando no site da Novo Tempo, entrando na Escola Bíblica da Novo Tempo, e você vê esse material lá. É essa revista aqui, ó. Verdades para o Tempo do Fim. Ela foi escrita para abordar exatamente a relação que o presente e o futuro têm na nossa vida e como a Bíblia fala de forma didática para essa compreensão. Por exemplo, quais são as características de uma ação divina que é inevitável, quais são as profecias que são condicionais ou aquelas que podem ser mudadas. Essas são perguntas muito importantes de serem feitas e respondidas. Ó, Revista Esperança Novo Tempo, Verdades para o Tempo do Fim, você ligando para a gente, 0 operadora 12 21 27 3121. Pode ligar e pedir, ela vai chegar na sua casa e você vai ver que você vai ter uma solidez para pensar no assunto e para pensar muitas outras coisas também tão importantes quanto essa. Verdade. Bom, e a gente, até pensando nessa questão do impacto, né, que as pessoas acabam sofrendo, passando, né, por catástrofes e sendo atingidas por desastres naturais como esses, atinge muito o emocional, né? Pessoas tendo aquele medo, mesmo passando isso, né, tentando voltar à vida normal, mas vem aquele medo, podem desenvolver pânico, podem desenvolver aquele estresse pós-traumático também e várias outras ansiedades, né, Darlene? Olha, para muitas dessas pessoas ali, vivendo essa catástrofe, nunca mais elas ouvirão barulho de chuva como elas ouviam antes disso acontecer. Nunca mais uma gota de água no telhado vai ter a beleza de que um dia teve em pensar, está chovendo, vou me acolher e vou ficar aqui recolhida no meu tempinho de paz. Agora, todas as vezes, a memória vai trazer a lembrança do que aconteceu pós-chuva. Então, isso traz mudanças dramáticas para a vida, as crianças, os adolescentes. Gente, nós estamos falando de alguma coisa que vai também se estender, de um luto que nós não temos data para vencer. Nós temos crianças desaparecidas, as crianças nas creches, nos orfanatos, muitas delas não foram resgatadas, não se sabe onde elas estão. As pessoas que viviam em abrigos, os mais velhos, os vulneráveis, os senhores e senhoras, que não tinham uma família para ir lá resgatar e que os funcionários não dariam conta de tirá-los dali, não deram conta. Essas pessoas também estão desaparecidas. Os corpos começam a aparecer. Então, tem uma distância enorme entre o hoje e o dia em que isso terá passado de alguma maneira razoável. Nós estamos vendo recortes de notícia daqui e da colar, mas o drama é muito mais amplo do que, olha, encheu, perderam tudo. Ao dizer perdeu tudo, às vezes você está perdendo a sua história até ali. Não vai ter mais fotos, não vai ter mais pessoas, não vai ter mais seu canto, sua casa. E vai para onde? Vai morar onde? Com quem? De que maneira? Isso é dramático demais. Então, não é estranho pensar, onde está Deus? As perguntas que nós queremos fazer ainda hoje para o pastor Aleixo. Onde está Deus? Por quê? Isso é castigo? Isso pode se repetir? O que significa isso, pastor? Nós somos resultado da nossa história, de como as coisas nos afetam e como respondemos a ela. Eu acho que isso é tremendamente importante na reflexão que eu devo fazer sempre quando eu paro para conversar com alguém e entro num julgamento em relação a alguém. Então, você tem dois tipos de gente. Você tem uma pessoa que está vivendo a sua vida e a sua vida mudou de curso drasticamente. Aquela marca fica e ela vai alterar a maneira como ela vê a vida, como vê o mundo e como reage. Nós tínhamos que ter feito já essa reflexão, por exemplo, quando se falou da pandemia. 2 anos de pandemia muda uma perspectiva de uma geração inteira. A gente não vai ficar vendo e sentindo isso o tempo todo, pensando, percebendo isso o tempo todo, mas isso está acontecendo para além da nossa elaboração. Quem passou pela gripe espanhola, a geração posterior, ela foi marcada, porque assim é a vida. Todos os fenômenos que acontecem com a gente vai dando para a gente novas perspectivas. Mas a gente está falando disso ainda, Darley, quando a gente fala de um país de uma proporção continental. Porque ela é uma experiência que afeta todos, mas ela não é sentida na mesma proporção por todos.
Existe alguém que está ouvindo a notícia, alguém que tem um relacionamento com o familiar, alguém que foi para lá, mas tem a experiência de quem sofreu o processo todo. Sim. O que exige uma habilidade relacional de agora conversar com pessoas sabendo que a maneira como ela vê o mundo é diferente da minha, porque ela passou por uma dor que eu não passei. E isso tudo, todo mundo é brasileiro. Então, essa dificuldade de um país grande, onde uns sofrem umas coisas e outros não, exige da gente cada vez mais que a gente tenha empatia no pós. No pós. E é mais que empatia, compaixão, né? É um amor, uma compaixão. Olha só, diga, Lucas. Perdão. Imagina, perdão eu. Eu tive uma experiência relacionada mais ou menos a isso quando eu fui em 2022 para Petrópolis, quando teve o deslizamento. Ali eu cheguei, tinha alguns personagens para poder conversar, mas alguns eu fui buscando, conversando. Pessoas que estavam na encosta, assim, falou, eu vi o morro deslizar na minha frente. E falou aquela relação, eu tinha amigos aqui, tinha famílias na frente. E conversando com as pessoas, com a Defesa Civil, até para esclarecer algumas coisas, ele falou, a gente tem um número de estimativa de pessoas desaparecidas. Mas para a gente saber porque alguém deu falta a essa pessoa. Geralmente, quem dá falta, num caso desse, é o vizinho ou o outro. Geralmente, o vizinho também morreu. Então, o número é bem maior. A gente tem uma proporção, mas se for um pouco mais a fundo investigar, é maior esse número. É bem maior. Aquilo me impactou muito e fez muito lembrar dessa situação. Então, geralmente tem os números aqui atualizados, mas a gente sabe que pode ser maior. Você me fez lembrar que uma vez eu fiz a cobertura de também um desastre, não dessa magnitude, mas para aquelas pessoas sim. E já fui visitar no pós, era um acampamento assim, em Alagoas, um grande acampamento montado, muito quente, em cabaninhas cobertas de plástico, os sobreviventes. Sabe que uma coisa interessante de a gente pensar também aqui, e para a vida, a capacidade de recomeçar, de uma resiliência impressionante, eu diria sobrenatural. As pessoas estavam se acomodando já naquela vida que lhe era possível ali. Bom, nós vamos falar na volta sobre doações, nós vamos falar sobre ajudas. Já tem gente dizendo que o número de voluntários tem diminuído por lá. Vai chegar uma hora em que vamos perguntar onde estão aqueles que podem continuar nos ajudando, porque a vida dos voluntários também precisa continuar. Quem vai? Quem será a próxima leva de voluntários para ir ao Rio Grande do Sul? Bom, é sobre isto e muito mais que a gente conversa ainda no Entre Família, que volta daqui a pouco. Não pode ser só falatório, né? Estamos solidarizados, nós amamos, oramos, enviamos doações. Mostrar na prática. Mas assim, e de fato, quem está lá, quem foi para lá para já atuar a partir de um projeto como, por exemplo, o Raafa. O Raafa é algo que nasceu de maneira muito especial para atender as famílias que têm que lidar com o autismo dos filhos. E eu tenho uma amiga que está lá, a idealizadora do projeto Raafa, a neuropsicóloga e jornalista Keine. Ela vem aqui conversar com a gente, contar dessa iniciativa e que tem sido já efetiva. Keine, boa tarde, bem-vinda. Como foi ou está sendo a implementação, o agrupamento das famílias com a necessidade dos cuidados que o Raafa oferece? Conta pra gente. Boa tarde, Darleide. Boa tarde, Abinal. É uma alegria poder estar aqui com vocês, poder conversar um pouquinho, né, a respeito de como as coisas estão acontecendo aqui em Porto Alegre. Eu moro aqui em Porto Alegre, né, o meu bairro não foi afetado, onde eu moro, só que nos abrigos nós temos muitas famílias autistas, como a Darleide bem colocou. E são famílias que, para a pessoa que tem autismo, quebrar a sua rotina, né, tem questões sensoriais também atribuídas, fica bem complicado para eles poderem permanecer, né, num abrigo que não seja um abrigo específico para eles, né? Então, o que acontece? Nós nos unimos ao Instituto Colo de Mãe, aqui de Porto Alegre já, e começamos a trabalhar e a mobilizar as pessoas para poder ter uns locais apropriados para receber e adaptados para receber essas crianças. Estou aqui do lado de um que daqui a pouquinho nós já vamos receber 40 famílias, né? Também que estão vindo de outra localidade para cá para a gente poder receber e garantir o conforto dessas famílias. Keine, obrigado por falar com a gente, Pastor Robson aqui falando com você. Geralmente, quando a gente fala de socorro, né, a gente entra e coloca todo mundo no mesmo pacote, e que bom que existem pessoas aí pensando em alguém que precisa de um socorro, de um cuidado específico, porque tem uma singularidade. Você pode dizer para a gente quais são os desafios, quais são os problemas que enfrentados por esse grupo especial de pessoas num abrigo comum? Então, pastor, o que acontece?
tudo que a Darleide comentou no bloco anterior também, com relação àquilo que a gente tem ouvido nas mídias, né? A questão de abuso psicológico, de abusos também, questões delicadas dessa família, e principalmente de uma família atípica, que para a sociedade comum já é um pouco mais difícil. Você imagina agora numa condição onde estamos no meio de 700 pessoas, tudo aberto numa quadra, onde tem ali essa criança com necessidades especiais, né? E com essas singularidades. Então, de fato, a gente ter esse olhar e ter esse carinho para eles e poder criar condições, porque aqui no nosso abrigo nós, por exemplo, temos espaço terapêutico, onde nós vamos ter terapia para as crianças, temos médicos, enfermeiros de plantão, que vão dar todo esse cuidado. A alimentação dessas crianças com autismo também, ela é diferente, ela não é uma alimentação comum. Muitos têm seletividade alimentar, então nós precisamos cuidar com mais carinho para isso, né? Os pais também estão muito fragilizados por tudo que aconteceu e agora se veem perdidos, né? Porque grande parte dos que estão aqui conosco perderam até suas próprias casas, né? Uhum. Então, quando eu digo casas, é a casa, parede, telhado e tudo, uhum. Né? Então, é uma situação muito delicada, né? Ok, enquanto você vai respondendo para a gente aqui uma próxima pergunta que eu tenho para fazer, a gente vai passando algumas imagens até para o pessoal de casa ir acompanhando um pouco mais desse abrigo, né, preparado, mas para quem quiser fazer uma doação específica para esse projeto, né, o Adote uma Família, para ajudar, né, as famílias autistas, até mesmo esses abrigos, né, porque eles são um pouquinho diferenciados. Tem alguma forma diferenciada para fazer essas doações? Sim, tem, Abinal. Nós estamos à frente de 2 projetos. Um que são das famílias atípicas, que elas já estão bem assistidas. E nós temos também o projeto do Adote uma Família, como você citou, que é da Associação Central Sul Rio Grandense, é uma associação que fica literalmente no meio do estado, onde tem 212 cidades que fazem parte dessa associação da Igreja Adventista, só que dessas 212 cidades, 198 foram afetadas, ou seja, sobrou 14 cidades que não foram afetadas, né? Então, o propósito desse projeto é justamente buscar famílias que possam adotar essa família e não adotar somente na parte financeira, mas adotar também na questão emocional. Nós temos um cadastro com 600 famílias ali que estão, né? E a gente vai unir a pessoa que quer adotar com a pessoa que precisa ser adotado, para que essas pessoas tenham condições de ter relacionamento emocional agora, orar juntos, conversar, né? E criar um vínculo, de certa forma, né? E a gente tem ouvido, assim, um grande benefício desse trabalho que está sendo feito do Adote uma Família. Então, a gente tem, sim, você pode doar por Pix para sos.rs@acsr.org.br e para adotar uma família e querer ter essas informações e poder ter esse contato, né? Nós temos uma central de atendimento que está trabalhando, que o telefone é 51 981 31 5262. As informações, inclusive, já estão aparecendo na tela para quem quiser fazer as doações, ajudar de um modo mais específico, né, a esse grupo de pessoas. Eu tenho uma pergunta para você. Ia fazer a pergunta, Darleide? Não? O que veio à minha mente aqui sobre esse trabalho é que quando você adota você não está adotando né? Porque não dá para separar aquela pessoa com aquela necessidade específica do restante da família. Então, eu estou imaginando aí que a estrutura que vocês estão montando é de 1 vezes 2, 3, 4, né? Como que se dá essa organização aí no abrigo, na recepção da família? E às vezes a família traz junto consigo outras necessidades também, né? Do pai, da mãe ou da estrutura familiar que foi apresentada. Como que vocês estão lidando com isso? Isso. Pastor Robson, a nossa intenção não é somente suprir essa condição agora de questão estrutural, né? Mas também de suprir, de dar uma condição do empreendedorismo para eles, né? Perdão aqui pelas palavras, mas eu acho que seria isso. Nós estamos preparando cursos profissionalizantes para preparar essas pessoas para o mercado de trabalho no retorno. Então, além de tudo esse cuidado, esse carinho, esse acolhimento, né? E também buscar esses patrocinadores, buscar esses PICs, buscar pessoas para virem ajudar a limpar as casas no determinado momento, na fase 2, que a gente chama, a gente está na fase 1 ainda, de tudo aquilo que a gente vai passar, né? Mas a gente está pensando lá na frente, né? Quando essas pessoas, de fato, forem para os seus lares, né? Voltarem a serem abrigadas, muitas delas perderam seus negócios, né? E vão precisar continuar mantendo as suas próprias famílias, né? Então, tudo isso a gente está trabalhando cada dia, né? Como ideias. A gente também vai ter formação do EJA aqui no Abrigo das Famílias Atípicas para as pessoas que não terminaram o 2º grau,
né? Então, realmente, é criar condições para que as pessoas, quando retornem, tenham dignidade, consigam trabalhar e ser incluídos novamente na sociedade. Incrível, incrível. Keine, muito obrigada, viu? Primeiro que você é admirável, você é muito efetiva no amor, de uma maneira muito prática. Eu te admiro, eu te respeito e eu te agradeço pelo trabalho que você já está fazendo de antemão a tudo isso acontecer. Obrigada, até um próximo encontro, que Deus te abençoe. Eu sei que você precisa ir, que tem família te esperando. Um beijo, minha querida. Um beijo para vocês. Deus abençoe. Muito obrigada pela oportunidade. Amém. Obrigada, obrigada. Que maravilhoso, sabe? De tudo isso que está sendo dito, que ela faz e outros fazem, tem duas coisas que eu quero mencionar. Primeiro, que isso é amor de verdade. Ela poderia estar cuidando apenas do filho dela com autismo, mas ela está cuidando do filho dos outros. Isso é amor. E uma segunda coisa é, muitas pessoas têm críticas e têm preconceito com os cristãos, com os crentes. Eu lembro que recentemente subiu uma hashtag aí numa rede social de maneira muito pejorativa, se referindo aos cristãos como crentaiada. Mas numa hora como esta, não somente a Igreja Adventista está trabalhando de maneira muito organizada, a Igreja Adventista é organizada, tem departamentos organizados, tem uma ação organizada para uma hora dessas, que não é de sopetão, de, o que a gente faz agora? Tem um trabalho do Rafa para atender as famílias com autismo, já organizado e estruturado. Nós já temos a ADRA, organizado e estruturado no mundo, nós apenas vamos lá e ainda nos apoiando. Então, ser cristão precisa ser prático. E que fique também essa reflexão de que os cristãos precisam, de fato, fazer a diferença e fazem. Não somente a Igreja Adventista, mas outras igrejas estão trabalhando em conjunto. E isso precisa ser reconhecido, porque isso é a atuação direta, isso é dizer assim, somos mãos de Deus na terra. Precisamos fazer mais. Não podemos nos satisfazer, mas é preciso considerar que isso é cristianismo efetivamente. Que isso seja um start também, né, Darleide, para a gente se conscientizar e continuar nessa ajuda ao próximo, se envolvendo, porque às vezes algumas pessoas, agora que deu aquele start, então é o momento de ajudar e continuar nessa ajuda para sempre, para o resto da vida, até Jesus voltar. Né? Estilo de vida, justamente, né, pastor? Não existe legitimidade em atos bondosos que elas não vêm de dentro. Deus nos faz bondosos. Então, a bondade é uma identidade. Uma pessoa bondosa age bondosamente diante de qualquer outro. Uma pessoa amorosa, ela age com amor, e aí a pergunta é, para quem? Aí Jesus responde, para quem está na sua frente. Isso é muito importante nesse momento, né? Quando a Darleide falava, e se você tiver a curiosidade de puxar estatísticas e ver como que a sociologia tem percebido o papel da cristandade nesse país, nós vamos perceber que muita coisa vai desaparecer se os cristãos desaparecerem também. É porque há uma certa preguiça de pensar envolvendo a maneira como nós estamos intoxicados em ver o outro. Então se trata tudo como evangélico e essa palavra foi completamente batida no liquidificador. Mas é mais que isso. Existem pessoas sérias fazendo coisas sérias e estão fazendo há muito tempo. Muito tempo. E é bom para que a gente reflita que ser cristão não é ser frequentador de igreja. E também, isso não é um ponto para que eu julgue o cristianismo do outro a partir do que eu estou fazendo. Então, você doa porque você vai doar. Mas isso não é um parâmetro classificatório. Sou super crente porque doei 1 tonelada. Não tem nada a ver com isso. Por que a gente deve dar uma camisa para o descamisado? Porque ele é descamisado. Qual outro critério? Nenhum outro. Por que a gente dá um prato de comida para quem está com fome? Porque ele está com fome. E esses atos de bondade, se são atos de bondade, eles vêm de Deus. Sim, Deus exatamente. É bom. Deus age por meio. Mas está fazendo para aparecer. Não interessa, está fazendo algo bom. Esse algo bom vem de Deus. Se o nome de Deus é exaltado, bendito seja Deus e manda a camisa nova, manda o sapato novo. Vamos atualizar os dados? Vamos. Lucas, vem para cá. Bora lá, viu? Estava aqui escutando um pouco mais sobre a entrevista de vocês. Ela comentou que está em Porto Alegre. Eu tenho até uma última informação também com relação ao Guaíba. De ontem para hoje, ele recuou também. Ontem bateu 5,25 metros e hoje chegando a 5,22. Então, a gente vê, aos poucos, vem caindo. Em alguns bairros, a água já recuou bastante também. Só para a gente atualizar, ela estava em Porto Alegre, então a gente traz uma informação de lá. Mas também estou de olho aqui no site da Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Ali eles colocam alguns dados, alguns números, eles atualizam 3 vezes por dia. Tenho aqui, 9 da manhã ao meio-dia
e às 6 da tarde. Então, segundo a última atualização da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, eu tenho alguns números. Com municípios afetados, 446. Pessoas em abrigo, 76.580. Desalojados, 538.245. E eu vim aqui descendo um pouco mais sobre isso. A gente falou sobre desaparecidos, 108. E aí falando um pouco sobre pessoas resgatadas, pessoal, 76.588. E também tem um número sobre até animais resgatados, 11.427. Esses números aqui são atualizados todos os dias, 3 vezes ao dia. Então, a gente estava falando um pouco sobre essa ajuda que é prestada para essas pessoas que estão precisando realmente em abrigo. Já são 76.588. A gente tem até algumas imagens aqui, inclusive são imagens recentes, chegaram para a gente agradece as pessoas que estão participando com a gente, ó, Paulo Ribeiro, da União Sul Brasileira, mandando o resgate aqui de animais, mostrando o trabalho que é feito por lá. E também a gente tem resgate de pessoas. A gente conversou, a gente entendendo sobre isso. Olha essa imagem aqui, da Força Aérea Brasileira realizando um resgate. E você vê na imagem, a gente não tem um ponto de terra firme. É água que vai a gente perder de vista. Então, a gente percebe que pessoas estão pedindo realmente ajuda. No caso desse, helicóptero chegando. A gente tem até um vídeo daqui a pouquinho, eu vou poder compartilhar com vocês. É um resgate feito numa lancha em que os bombeiros, eles falavam alto, corpo de bombeiros, quem estiver precisando de ajuda, fale, mostre, faça barulho para a gente possa chegar até você. Ô Lucas, até vendo essas imagens dele das águas, o nível do Guaíba baixando bem aos pouquinhos, mas baixando, tem-se alguma previsão, mais ou menos, de quando, né, que vai baixar tudo isso, será? Ou ainda está meio que em conta-gota ainda, acho que eu posso dizer assim, porque até expliquei na semana que o lugar que ela consegue sair para o oceano é muito estreito e a condição climática ali, a condição do tempo está favorecendo para a água, na verdade, ela entrar para o continente, ela entrar para a Lagoa dos Patos. Tudo vai represar. Então, por enquanto, a expectativa é que demore um pouco mais. A gente tem a chuva cessando por agora, mas daqui a pouquinho eu vou voltar com a previsão do tempo, falar um pouquinho mais sobre isso, porque tem mais chuva prevista para os próximos dias. Lucas, traz para a gente também sobre o temor da Argentina, dos argentinos, com o que pode desembocar por lá. Atualiza a gente quanto a isso também. No próximo bloco, nós vamos falar sobre doações. Sabia que até para separar os objetos que serão doados, precisa a gente ter uma certa educação em amor? Não é só jogar num saco, amarrar na boca e jogar, manda embora, pode ser que sirva para alguém. Se não vai com amor, pode chegar de qualquer jeito por lá e não é isso que a gente quer. Nós vamos, na prática, dar uma olhadinha nisso. É bem rápido que nós voltamos com você. Até já. Estamos de volta nesse programa que está falando ao coração, sim, e precisa de respostas do coração. Uma das coisas que a gente mais tem falado e mais tem ouvido também, Brasil afora, é sobre doações. As pessoas perderam suas roupas, elas perderam alimento, elas perderam teto e isso está vindo e precisa vir de um outro lugar. Mas será que doar é simplesmente pegar alguma coisa e mandar para outro lugar? No ato de doar, você pode ajudar em muitas dimensões. A maneira como você doa já muda muito o tempo de alguém que não tem tanto tempo assim. E a gente está com essa mesa agora aqui para fazer um exercício agora didático de como fazer sua doação. Darlete, esse sapato aqui é sua cara? Vamos ver. Vamos ver. Depois a gente vê isso aí. O que nós vamos mostrar agora, produção? Nós vamos jogar aqui no telão alguns vídeos mostrando para vocês sobre doações que não foram pensadas com amor, tá? Dá uma olhadinha por aqui, olha só. Sapatos completamente destruídos. Sem cadarço. Completamente destruídos. E veja, você pode dizer assim, será que era a única coisa que tinha para compartilhar? Será que era o único bem que tinha para mandar? Mandou com amor? Não parece. Parece que pode ter sido aquilo que estava para ser descartado, não abriu, não olhou, não considerou, e disse assim, eu tenho umas coisas ali para doar, manda. E por que a gente sabe disso? Porque em muitas igrejas chegam doações assim. Né? Em muitas igrejas que fazem esse ajuntamento de materiais para doação. E quando a gente olha imagens como essas que estão aparecendo ali, calçados estragados e até mesmo pessoas que juntam tudo, colocam dentro de um saco ali, sapatos de tudo que é tipo de par. E aí, para quem recebe tudo isso, roupas também, né? Para quem recebe, vai separar,
É difícil, gente. É difícil para você achar ali no meio daquilo tudo o outro par daquele calçado. E olha, toma muito tempo. E tempo a gente sabe que é escasso, especialmente em um momento como esse, né? Muita gente precisando e especialmente o frio chegando também. Saber certinho ali o tamanho das roupas, se é masculino, se é feminino, calçados, os pares certinho. Como é que a gente faz para separar direitinho? Então, nesse primeiro momento, ver as condições do que você vai doar. Tá rasgado, por exemplo, uma camisa como esta. Tá rasgado aqui nas costas. É tudo isso que você consegue doar? Você tem 2 camisas rasgadas, uma é sua, você usa no dia a dia, a outra você então manda para doação, porque o que você usa, você divide, é isso. Então, se você tem 2 camisas novas em melhores condições, manda uma das que você usa no seu dia a dia. Isso seria dividir o que você tem. Então, rasgado, destruído, mofado, não serve para você, não serve para o outro também. Tem gente que diz, mas para quem não tem nada, eu acho que vai Calça servir. rasgada. Gente, aí é onde entra a questão do amor também, né, pastor Aleixo? E é como você pensa a dignidade de alguém que está vivendo já uma situação de vulnerabilidade. É pensar como é que está a cabeça de alguém que perdeu tudo e a gente vai transformar uma pessoa que agora é um necessitado em um humilhado. Perfeito. Então a gente tem que pensar seriamente em como eu posso, de alguma forma, preservar a dignidade, a integridade de uma pessoa que já sofreu o suficiente. É óbvio que nós vivemos em um país que não é um país rico. Aliás, ele é um país rico, mas cheio de gente pobre. Então, uma boa parte das pessoas tem vivido e usado no dia a dia roupas nessas condições mesmo. Mas é possível também que a minha ajuda nesse momento possa não ser roupa, se eu não tenho para mim. Então, se pode pensar em outras coisas, inclusive reciclagem, o que fazer com essas roupas que não servem para se transformar em uma roupa para alguém, mas elas podem se transformar em outro tipo de ajuda, então a gente vai para outro caminho. Mas nesse momento, não tendo roupa para dividir, porque as que você tem são rasgadas, então talvez o ideal seja não enviar, porque lá não serão aproveitadas. Imagina, mandar para o Rio Grande do Sul, as pessoas estão com frio, então se pudermos conseguir uma roupa em melhores condições, vai ser melhor, tudo bem? Uma das dicas muito importantes é, você não tem a roupa e quer doar roupa, você pode fazer uma arrecadação no lugar onde você mora e selecionar já lá. Isso é muito importante. E não desconsidere isso, a gente com telefone ou batendo palma consegue muito mais coisas. Tem mais pessoas até nesse momento em que pessoas mandam, como a gente viu ali, né? Tem alguns calçados, são lixos, né? E aí vai enviar lixo para uma região que está precisando fazer a limpeza, alguns lugares já, né, conseguindo fazer a limpeza, aí você vai enviar lixo. Não dá. Não dá, olha, né? até isso a gente precisa prestar atenção. Escuta, a linha a ser costurada, ou com a qual nós estamos costurando e precisamos costurar a vida, é o amor e o respeito. Então, a gente pensar no outro, isso é funcional? Isso serve, não serve? Por exemplo, vou mandar calçados. Faz sentido enviar salto alto? Faz sentido? Pensa, como é que eles vão usar salto alto, naquelas condições? Não tem cabimento. Então, isso é pensar na necessidade do outro. Sabe, acontece que às vezes a gente vai visitar um orfanato, aí todo mundo junto diz assim, vamos levar bola, vamos levar boneca, vamos levar... Não, vai perguntar o que eles estão precisando, a gente se organiza para levar o que o outro precisa. Mas pensa bem, é funcional? Tem serventia, nesse momento, um sapato de salto alto, uma sandália de salto alto? Mas é um sapato bom, bonito, vende, né? E envia o dinheiro. Faz um bazar solidário perto da sua casa e manda um Pix para lá. Esse sapato aqui é da Arlide que quis, mas não é dela, é da Yasmin. Não é meu. Vamos pensar Se não é também da Yasmin, deveria ser. No modo de acomodar. Você tinha falado de separação das roupas? Isso, separação das roupas. O ideal, gente, seria o quê? Separar as roupas... qual que eu tô nessa, né? Separar as roupas, por quê? Por tamanhos. Infantis, por exemplo, né? Separa ali por tamanhos. Mas são poucas. Mesmo assim, separa. Geralmente é enviado ali para a igreja, é enviado para algumas regiões. Faz uma etiquetinha, coloca calçados, por exemplo, né? Você quer enviar calçados. Uma das coisas, você amarrar os cadarços. Para que os sapatos não se percam. Para que eles não se percam, para lá e para cá. Ou mesmo, não tem cadarço nos calçados. O que você pode fazer? Você junta os calçados, que interessante. Pode colocar uma fita, mas vai estragar colocando a fita. O que faz, Darleide? Tem uma fitinha dessas aqui? Darleide, não tenho, acabou, gastou, é caro, tudo bem. Pega uma sacolinha do supermercado, pega um cordão, pega uma fita, pega um cadarço que não tem um sapato para usar, faz uma amarração
com essa tirinha. Nós somos criativos, gente. Mas por quê? O que é a finalidade disso aqui? Não perder a doação. Vai chegar o par. O que adianta chegar lá um pé do par e o outro não? Precisa pensar nisso. Isso é, volto a dizer, pensar com amor e respeito ao outro. Amei quando o Robson diz assim, ela já está em dificuldades, não precisa ser humilhado, né? Mandar de qualquer jeito, de qualquer maneira, isso é amor. Roupas masculinas, dobradinhas, outra coisa, dá tempo de lavar, dá tempo de secar, dá tempo de você dobrar para chegar até o seu destino limpinho. Isso vai ser novamente uma prova de amor. Eu pensei em você, numa roupa cheirosinha, do jeito que é para você e para mim. Entende? O que mais nós podemos dizer daqui? Quando a gente fala de organização, nós estamos falando de tempo. Eu queria reforçar isso. As pessoas não têm tanto tempo assim. Tem água subindo, tem água descendo, nós estamos falando de crianças, nós estamos falando de fome. Então, se a gente conseguir colocar o máximo de organização lá, é um ganho de tempo e com esse ganho de tempo, mais pessoas são alcançadas. Então, por exemplo, eu estou falando aqui de separar as roupas femininas. Isso não é bobagem, porque você tem lugares onde tem alguém cuidando de mulheres. E na hora da distribuição, isso é muito mais eficiente. Qualquer forma de separação, por exemplo, eu quero separar as roupas de frio, já é uma de grande ajuda. Roupas de tamanho infantil, também de grande ajuda. Essa separação, ela é fundamental. Muito bem. Lucas, eu acho que você tem algo mais para somar aqui com a gente, para que a gente continue levando em consideração que o que nós estamos vivendo é algo para ser aplicado também à vida em todos os sentidos. E nos deixarmos ligados com o que está acontecendo com o outro é nos mantermos ligados ao que Deus se importa de que façamos. Exatamente. Vocês estavam explicando aí o que pode ser feito, porque vai ajudar e muito no trabalho que vai ser realizado lá. Sai daqui, na hora de chegar, vai agilizar, vai fazer que a sua doação chegue mais rápido para quem realmente precisa. Eu escutei alguns relatos de pessoas, alguns voluntários que estão por lá e falaram sobre essa dificuldade de perder um certo tempo tendo que separar, às vezes um sapato perdeu do outro, até conseguir juntar e enviar é um tempo. Então, fazendo esse tipo de ação, você vai ajudar e muito a agilizar o trabalho para que chegue o quanto antes a quem realmente precisa. A gente falou sobre algumas doações que estão vindas de várias partes do país, até mesmo do mundo. Inclusive, aqui na Novo Tempo mesmo, nós temos um grupo de voluntários que também se organizaram, falaram para as pessoas, trazendo o que tinham realmente para poder enviar. Eles se organizaram, gravaram um vídeo e eu quero compartilhar com você agora. Estava morando em Porto Alegre antes de vir para cá. É uma sensação boa de poder estar participando, poder estar mandando o que a gente consegue. Eu cheguei a ir no mercado, comprar um rancho de produto de higiene para mandar, mas ao mesmo tempo é uma sensação muito grande de impotência de ver todas as coisas e tu sentir que tu não consegue ajudar o tanto quanto tu gostaria. Mas com certeza a gente está doando aqui com os nossos corações e tentando fazer o que pra gente parece pouco, com certeza vai ser muito pra muita gente. Acho que é uma sensação, assim, de dever cumprido, de tipo, eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer, sabe? Tipo, é fazer muita oração, mas também a ação, né? Eu me sinto muito feliz de me sentir útil, porque eu sou de lá, não tô passando, né, pelo que eles estão passando, mas me dói também, assim como tá dando em todo mundo aqui. E separar as roupas, juntar as doações e estar envolvida é uma forma da gente dizer que estamos juntos, que a gente também está acompanhando a dor deles e se sentir útil mesmo. Posso trazer uma pequena percepção? A primeira pessoa que falou é a Fran. Ela, quando tudo estava começando na redação, pessoal, a gente tem alguns monitores, algumas TVs, e ali fica passando programação do Novo Tempo e também tem um canal de notícias, a gente fica de olho por ali. Eu lembro muito bem, quando estava acontecendo, ela parou por um tempo, ficou ali olhando um bom tempo sobre o que estava acontecendo. Aí eu fui me ligar, é a terra dela. Então eu acho que não tem como... Ela está longe, não está nesse momento na terra dela, mas não tem como as lembranças vindo
se a compaixão, a empatia com quem está por lá, eu acho que naquele momento, eu assistindo, tá vendo de um jeito, mas ela assim, totalmente diferente. Então, vendo ela ajudando ali, na hora me lembrou, eu queria compartilhar com vocês essa percepção que eu tive. Tem essa emoção ainda na fala dela, quando ela se refere a justamente ser do Rio Grande do Sul, né, e o que ela sente. Eu quero dar destaque também de que essa é uma ação ocorrida aqui dentro da Novo Tempo. Talvez alguém ali do outro lado, desavisadamente, em algum momento pense assim: a Novo Tempo é um canal de televisão, tem lá os apresentadores, eles devem estar lá falando. A gente fala porque falar também abençoa, carrega uma mensagem que a gente crê, mas a gente trabalha aqui dentro. Isso foi feito aqui dentro da Novo Tempo. Nós trouxemos o que enviar para o Rio Grande do Sul e estamos fazendo mais. Hoje eu vi, ontem embarcou para o Rio Grande do Sul o Dr. Rodrigo Silva, o apresentador do Evidências. Ele está lá e outros mais. Então, esse envolvimento não é só de palavra, tem atitudes envolvidas. Isso é amor. Quando você nos ouvir dizer que a Novo Tempo é um canal de esperança, é uma esperança para além das palavras ditas, mas tem gestos envolvidos. Todos os dias nós temos momentos de oração. Nós oramos às 7h30 da manhã, nós oramos às 10 da manhã, nós oramos e agimos por você e com você. Muito obrigada a você que é parceiro nosso. Verdade. Ainda ontem eu estava conversando com um amigo, Wesley, até aproveitar para mandar um abraço para ele, Wesley Longaray. Ele é de Canoas, essa região muito afetada, e a gente ficou conversando por um bom tempo. Ele falou, no mesmo terreno ali, nos fundos é a casa dos pais dele, na frente é a casa dele, ele falou que encheu a casinha dele, ele estava preparando já para poder casar, já tinha mobiliado a casa, e a água chegou no teto, estragando tudo. E eles estão, né, na casa de outros familiares, e ele... É isso que eu achei interessante, né? Ele tem um humor que contagia, porque mesmo em meio àquilo tudo, ele falou, cara, a gente está feliz, porque graças a Deus a vida foi poupada, estou tendo meu lugar para dormir, estou tendo minha comida, isso daí, as coisas materiais, a gente corre atrás de novo depois, o mais importante, né, Deus cuidou da nossa saúde. E então um abraço para o Wesley, representando a todos os amigos, né, lá do Rio Grande do Sul também, que consegui conversar com alguns também, mas que Deus continue guiando todos, dando forças nesse momento. E a fé é algo que não dá para a gente perder, né? Vamos falar em fé, vamos falar de fé daqui a pouquinho? Vamos? Eu me lembro, agora olhando para esse assunto e pensando em nós enquanto Novo Tempo, no primeiro século, a igreja recém-organizada da forma que estava, enfrentou muitas dificuldades e tiveram ondas de fome ali. Em um momento na igreja de Atos há uma discussão no livro de Atos sobre o alimentar as pessoas. Então, é neste momento que a igreja organiza o que hoje a gente conhece como diaconato. E a frase que fica lá é: os apóstolos não podem parar de pregar. Então, a pregação nunca para, em hipótese alguma. Pregue sim. E tem umas frases que falam, né? Pregue a palavra. Pregue, se possível, use as palavras. Essa frase precisa de um ajuste. Pregue com palavras sempre, sempre. Se não é você que está pregando com palavras, alguém tem que falar. A lição do livro de Atos é falar de esperança, pregar e ensinar a viver uma atividade que não pode parar. Então, se designou por aquela organização as pessoas que iriam, a partir da palavra, servir à mesa. Servir a viúva, servir o órfão, servir o imigrante, servir o degregado, servir aquele que precisa para que ambas as coisas aconteçam. Deus nos entregou uma vida integral, que passa em todos os aspectos. A gente não para de fazer uma coisa para fazer outra, mas a gente cuida de tudo. A igreja verdadeira é definida na Bíblia por os que guardam os mandamentos de Deus, se mantém fiel ao testemunho de Jesus, e também ela diz, a religião verdadeira é essa: abrigar o órfão e a viúva nas suas necessidades e se manterem contaminados do mundo. Não é uma coisa ou outra, Não. são as duas características. É uma coisa, né? e outra. Nós vamos para o intervalo e voltamos, e depois vai vir então a resposta à pergunta: e a fé? Onde está Deus nas horas de catástrofes? A gente espera você até já. O seu Entre Família de volta por aqui já é a última parte. Eu sei que você gosta, já ficou assim, mas já acabou. Pois é, hoje um programa mais reflexivo, fazendo esse conteúdo uma oportunidade para a gente repensar como a gente vive o dia a dia, esse amor prático.
para que a gente não fique só no alarmismo, assistindo as notícias e, oh, meu Deus, que coisa horrível. Tá, e agora? O que está em minhas mãos para fazer? Façamos. E tem uma coisa que eu quero sugerir para que você faça hoje. Vamos estudar a Bíblia sobre o que está acontecendo no mundo e na vida? O que será que o Apocalipse, as profecias dos livros, como, por exemplo, o livro de Daniel também, o que está escrito para que nós saibamos para os últimos dias? A pergunta, o que será o fim? Como será o fim? Como vai acontecer? Os apóstolos, os discípulos fizeram para Jesus. E Jesus deu para eles alguns sinais. Interessa para você conhecer mais sobre o tempo do fim? Então tá, tem verdades para o tempo do fim na Bíblia Sagrada. E nós colocamos num bloco para que você, de modo didático, possa pesquisar na sua Bíblia. Tenho muito interesse de que você e eu estejamos afinados com o que a Bíblia diz. Às vezes você fica mais tempo no canal de notícia, quer saber o que acontece aqui, o que acontece acolá, mas e o que acontece no plano de Deus? E o que está revelado na palavra de Deus? Entre em contato com a gente pelo 0 operadora 12 21 27 31 21. Leve isso a sério. 12 21 27 31 21 é a oportunidade de você descobrir o que talvez nos muitos anos da sua vida não descobriu ainda, porque nem sempre nós fomos ao lugar certo encontrar o que está certo, que é a palavra de Deus. 21 27 31 21. Pessoal, eu falei para vocês que eu vim atualizar um pouco sobre a relação da previsão do tempo por lá. No comecinho do programa eu falei sobre a temperatura que ela caiu, né? Mas eu queria explicar e para isso eu vou aqui para o outro telão. Vou chamar vocês para também me acompanhar aqui. A gente tem uma arte ilustrando o atual mapa, a atual condição de agora. Essa daqui é com relação à temperatura para sexta-feira, principalmente no Rio Grande do Sul. A gente trouxe isso daqui por conta, por que não trouxe de uma outra região? A gente tem um olhar especial, inclusive hoje até no programa, sobre essa região. A gente vê Porto Alegre com máxima de 14 e mínima de 15. Essa previsão é para sexta-feira. Mínima de 10. Mínima de 10, perdão. Já em Caxias do Sul, a máxima de 15 e a mínima para 12. Lajeado, 16, mínima de 11. Já vindo para cá, Pelotas, 16, mínima de 6. E no Rio Grande, 15 e a mínima de 8. Você vê que as temperaturas aqui elas não passam muito aqui da casa dos 10. Elas não vão muito além, por conta de uma alta polar que ainda está presente, trazendo uma frente fria. Nós temos também uma outra tela, pode até colocar, que eu consigo explicar para você o que está acontecendo. Essa alta pressão, ela ainda está predominando aqui em boa parte do país, trazendo muito calor, está impedindo com que a frente fria, com que a chuva ela avance. Quem é aqui da região sudeste, a gente aqui está em São Paulo principalmente, percebeu que deu uma esfriada por esses dias, né? É culpa desse cara aqui embaixo, ó. Essa alta polar, ela subiu para cá e ela é tão forte que ela mudou um pouco, ela conseguiu empurrar um pouco essa alta pressão, essa bolha de ar que está aqui, que está fazendo muito calor e impedindo que a frente fria suba. Ela conseguiu fazer isso. Ah, mas o frio vai continuar então em São Paulo, vai diminuir, vai melhorar a situação lá no sul? Não, porque o que acontece? Essa alta pressão, essa frente fria, essa alta polar, ela vai passar, ela vai embora e essa alta pressão que está aqui predominando, ela vai voltar à configuração dela e voltar com mais força. Então, qualquer mudança que tiver no sul vai ficar só para o sul. Frente fria que subir vai permanecer no sul. Esse cara aqui, que é esse B, é a baixa pressão. Ele é o ciclone que eu falei para vocês, que estava mudando a rotação do vento naquela região. Ele continua, ele está mais afastado, está mais dentro do oceano, mas continua ainda mudando a direção do vento, empurrando a maré sentido continente. Tanto que ainda tem alerta da Defesa Civil com relação à maré alta, principalmente do Chuí, indo até Florianópolis. Então, essa condição ainda continua. A chuva por lá, ela cessou por conta dessa alta pressão. Ela secou tudo aqui e fez com que a chuva parasse, desse uma cessada. Só que o frio, ele veio com força. Então, a gente percebe essa temperatura. A gente falou um pouco sobre sexta-feira também, como que vai ficar em algumas cidades do Rio Grande do Sul. A temperatura, ela vai ficar mais baixa. A ideia é que a frente fria que subiu, ela leve um pouco de chuva um pouquinho mais para frente pelos próximos dias. Então, além do frio, vem um pouco de chuva também. Essa aqui já é a condição para amanhã. A alta pressão está aqui, está presente ainda. A máxima de 15 aqui para Porto Alegre. Subindo um pouco, Florianópolis, máxima de 21 e máxima de 24 para Curitiba. Então, a gente tem ainda essas condições ainda que não vão mudar muito ali para a região do sul. Mas é claro que a gente continua de olho, vendo tudo que está acontecendo com relação a dados, principalmente a previsão do tempo, se vai ter mudança ou não. E a gente percebe também que muito que vem acontecendo ao redor de outros países aqui, que vem beirando, fazendo fronteira com a gente, eles acabam
influenciando também aqui no nosso país. Um exemplo é a alta polar que sobe, é um jato muito gelado que vem. Mas chuvas pesadas para os próximos dias estão no radar? Sim. Chuvas ainda? Ainda assim, a gente tem por agora, consigo até explicar com esse, se puder voltar no outro mapa, eu consigo até explicar. Esse jato polar, ele secou. Então, hoje ainda continua sem chuva, para amanhã sem chuva. Mas nos próximos dias já tem uma baixa pressão se desenvolvendo para cá, que ele vai trazer mais chuva. E mais, ele consegue puxar toda a umidade da Amazônia. Então, geralmente, a umidade que caía por aqui, por São Paulo, trazendo chuva para cá, ele não consegue. Então, ele vem beirando e cai aqui no sul. Que pena. Bom, obrigada, Lucas. Tá certo. Bom fim de tarde para vocês, bom restante de programa. Obrigada. A gente volta muito em breve. Tchau, Para tchau. você Tchau, também, querido. Lucas. Obrigado, Lucas. Obrigado. Não são as boas notícias. Vamos para as interações, Bora porque eu lá. tô ainda curiosíssima. Tem que sobrar tempo, bastante tempo, para ouvir o pastor Aleixo aí. Corre, Vamos que joga vamos. para a gente Joga. as interações aqui no telão e a gente já vai buscando as primeiras. A Josi, que é de onde? Sergipe. Mora em zona rural, em Sergipe. Fiquei muito triste com tudo que está ocorrendo no Rio Grande do Sul. Perdi o sono, fiquei angustiada, mas sempre orando por todos. Estou arrecadando roupas, calçados e pedindo aos irmãos que enviemos ajuda através do Pix da Adra. Acho que é o mínimo que podemos fazer, mas Deus abençoará o pouco que será enviado. Amo vocês dentre família, Deus os abençoe sempre. Ô, Josi, Obrigada, obrigado por esse carinho. Deus te abençoe. E também por fazer a diferença, é isso. Ela está indo atrás, arrecadando doações, né? Perfeito. E lá de longe, é o país que se une, né? Maria Francisca Pacheco, verdade, a gente só doa o que presta, porque aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Muito bem, Francisca. Beijo, querida. E tem Vamos a mais, mais né? uma participação agora do Caio Fernandes, de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, Nordeste, aparecendo em peso por aqui. Boa tarde, que em casa os meus filhos, meu esposo e eu separamos 5 sacolas de roupas para ajudar os nossos irmãos em Cristo Jesus. Na escola dos meus filhos estão também arrecadando e o nosso distrito de Cajueiro Seco também está no movimento de ajudar o próximo, assim como fez Jesus. Obrigada, Caio. Deus abençoe a você e a sua família. Isso, né? Brasil todo. Todo lugar que a gente vai, a gente vê uma caixa, né, de doações. Jaqueline, lá de Eunápolis, na Bahia. Boa tarde. Confesso que fiquei muito abalada com tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, especialmente com uma situação que vi nas redes sociais, em que um rapaz encontrou um bebê afogado na água. Nossa, só de lembrar eu já me emociono. Tenho um bebê de 2 meses e me coloquei no lugar dessa mãe que perdeu seu filho. Não tem como não se emocionar. Temos que nos colocar no lugar do outro. Confio no Senhor que Ele dará conforto a essa mãe, que possamos ser generosos em nossas doações e principalmente orações e empatia pelo Rio Grande do Sul. Uma hashtag da Jaqueline. Muito bem, Jaqueline. Beijo, querida. Eliane, de Pelotas, Rio Grande do Sul. Boa tarde, queridos. Sou de Pelotas, Rio Grande do Sul. Parece que estamos dentro de um filme de terror. Senhor, misericórdia. Imagina. É verdade, né? A gente vê esse cenário de guerra. É isso. Em várias Obrigada, regiões. Eliane. Deus te abençoe. Tem mais um chegando, da Maria Solange. Somos de São Paulo e somos caminhoneiros autônomos. A nossa ajuda foi de levarmos e não cobrarmos nada. Levamos água, soro, leite, colchonete, cesta, fraldas e ração. Olha aí. Uau. Legal, muito obrigado, viu? E Obrigada, é inspirador Maravilhoso. saber como todo mundo se move, né? Obrigada. Muito Obrigado, gente. E obrigado também você que nesse último final de semana participou junto com o Anjos da Esperança e Adra Brasil. Foi feita uma live aqui na Novo Tempo mesmo para arrecadar recursos e enviar para o Rio Grande do Sul. Todas as doações, 100% foram para enviar para o Rio Grande do Sul. E obrigado a todos que participaram dessa doação aí no último sábado, dessa ação da Adra junto com o Anjos da Esperança, que está completando 18 anos nesse 2024, nesse mês de maio, e até mesmo em celebração a esses esses 18 anos do Anjos da Esperança, pensando em trazer o alimento físico, como foi no último sábado, e pensando em trazer também o alimento emocional e espiritual, o Anjos da Esperança está lançando uma nova revista, falando sobre as nossas emoções, os nossos sentimentos. Sopra aqui para mim, por favor, a revista Mente Feliz, Dr. César Vasconcelos, que
escreveu essa revista junto com a Escola Bíblica e nós queremos lançá-la agora, já nos próximos meses, tá bom? Então a gente conta com a sua ajuda para a gente conseguir enviar, produzir e enviar essa revista para um máximo de pessoas que a gente conseguir, porque a gente sabe, como a gente viu aqui, várias regiões do Brasil, muitas pessoas abaladas com tudo isso que está acontecendo, e não só abaladas, mas buscando fazer a parte delas para ajudar as outras pessoas e buscar essa ajuda emocional e espiritual também que todos nós precisamos. Quer fazer a doação agora? Então anota aí a chave Pix, que é o e-mail anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com. Está aparecendo aqui na tela para você já entrar no aplicativo do seu banco, já colocar ali, escolher a chave que é o e-mail, chave Pix é o e-mail, anjos@novotempo.com, o valor que você definir, e a gente vai conseguir enviar esse material para o Brasil todo, trazendo essa cura emocional e também espiritual. Agora, pastor, a gente fiz uma pergunta aqui no começo do programa, para a gente desenrolar ao longo do programa, que é o que vem no nosso coração quando a gente passa por momentos como esse que o Rio Grande do Sul está passando e outros momentos da nossa vida. Onde está Deus, né? Por que Deus não intervém nesse momento? Por que Deus permitiu que coisas assim acontecessem comigo, que sou uma boa pessoa? Deus está onde Ele sempre esteve. Deus não se move de lugar. Deus está no mesmo lugar neste momento onde Ele esteve quando estava o sol brilhando e todo mundo estava feliz. Deus, Ele não é Deus, e a sua bondade não é apenas pelas coisas que Ele faz, mas Deus é Deus nas coisas que Ele evita. Mas a primeira coisa que a gente tem que pensar no relacionamento de Deus é a infinita diferença entre o que Ele sabe e o que eu sei. A perfeição de como Ele pensa e a imperfeição do que eu penso. Então, a primeira coisa a se esperar, portanto, dessa relação é que é comum que você não entenda o jeito e a forma de Ele resolver as coisas, porque Ele é perfeito. Então, se você está olhando para Deus, esperando um relacionamento com Deus, já se acostume a saber que Deus, Ele se faz conhecer, mas Deus não está dentro das nossas previsibilidades. Deus é grande demais para caber no meu raciocíniozinho. Então, Deus faz, Ele faz acontecer e Ele age. Eu vou dar um exemplo. Abraão estava conversando com Deus, cheio de perguntas, e Deus olha para ele em Gênesis 15 e diz para ele: olha, Abraão, a sua geração será afligida por 400 anos, mas eu tornarei ela para cá, porque ainda não se encheu o limite da iniquidade dos amorreus. Abraão não tinha nenhuma condição de saber, quando ele pergunta sobre o seu futuro, como que Deus pensou em salvar os cananitas, os amorreus, aquelas pessoas que ainda estavam tendo chance de salvação. Portanto, ele coloca um aspecto sobre o sofrimento de um povo. O seu sofrimento está relacionado também com as chances que alguém ainda tem para ser salvo. Isso estava longe da dimensão dos olhos de Abraão. Mas ele fala uma segunda coisa também que nós não percebemos. Quando José vai para o Egito, ao chegar lá no Egito, ele vai passar por todas as coisas que ele passou, e José podia perguntar: onde que está Deus nesse meu sofrimento? Mas depois ele tem a oportunidade de revelar um sonho. E o propósito de Deus para toda a terra se faz ali. Os irmãos de José podiam se achar em algum momento protagonistas das agruras de José, mas o José, com Jesus, deixa bem claro: não foi vocês que escolheram o meu destino, foi Deus, e acima da dor existe um plano. Lá José revela o sonho e diz de uma maneira como os egípcios vão estocar alimentos pela fome que viria. Agora faça uma conta comigo. Quando o povo de Israel foi para o Egito, aquele povo não passava de 70 pessoas. A escravidão veio e eles passaram ali por várias gerações. Sofreram agruras, perderam a liberdade. Mas aquele era o único lugar do mundo que havia comida. E eles saíram de lá 2,5 milhões de pessoas aproximadamente. 2,5 milhões de pessoas naquele período de 400 anos, num mundo que não tem comida, era a extinção. Se eles não tivessem sido escravos do Egito, eles não existiriam, simplesmente porque Deus os enviou para o único lugar que tinha comida, o único lugar do mundo. E se existe uma coisa que o dono faz para um escravo, é alimentá-lo, a despeito de qualquer outra coisa. E uma das coisas que eles mais falam quando eles saem do Egito é que eles têm saudade da comida de lá. Ou seja, eles comeram. Dava para eles verem isso tudo com muita antecedência? Não, não davam. Onde está Deus? Deus está agindo
para muito além da nossa capacidade. Eu não sei e sei pouquinho o que a chuva causou, mas eu não tenho noção de saber o que a chuva evitou. Isso é Deus agindo. Você pode saber o que essa dor, essa enfermidade trouxe para você, mas não é capaz de saber tudo que ela fez com você a partir de você. Deus é soberano e Ele nos diz como reagir em catástrofes. E anota aí, a primeira coisa quando nós estamos diante de um atentado, de uma catástrofe do sofrimento, é colocar a mão sobre nós mesmos e falar: Senhor, eu quero voltar para Ti. Toda tristeza, ela tem que nos levar a arrependimento. Porque nós, enquanto seres humanos responsáveis, precisamos sim nos arrepender no todo, pela maneira como nós estamos gerindo a vida nesse planeta. Sim, nós escolhemos uma maneira de gerir a vida que não condiz com as leis da vida. E agora, a gente precisa refletir sobre quais atitudes tomadas em algum lugar do mundo afetam outras pessoas em outro lugar do mundo. Essa é a primeira reflexão. A segunda reflexão é que, quando Adão comeu o fruto, a natureza ela vai viver por leis, mas as leis na natureza elas estão todas ligadas à sobrevivência. Presta muita atenção. Eu trabalho e volto para casa com um cartão de crédito, com dinheiro, para que a minha família sobreviva. Mas aquele cachorro também está pensando em sobreviver, a planta está pensando está programada para sobreviver e a natureza está toda automatizada, no sentido que a gente possa compreender mecanicamente, para se manter. Toda agressão à natureza e toda vez que a gente age na natureza, ela responde na sua autoproteção. Isso significa que o amor deve prevalecer sobre os instintos, prevalecer sobre as nossas maneiras de proteção. Mas a última coisa que você deve pensar é que existe um amanhã porque Jesus morreu. E se Jesus não está na tumba, nós vamos passar por isso. Você que está no sul, pense no amanhã, ele existe por causa de Jesus.